A linhagem mais poderosa que o mundo já conheceu não foi derrubada por exércitos, traições ou falta de ouro. Ela foi devorada por dentro, célula a célula, em um processo lento de suicídio biológico que durou séculos. Para os Habsburgos, o sangue não era apenas um fluido vital. Era uma moeda de troca, uma relíquia que precisava ser mantida pura a qualquer custo. O custo, no entanto, foi cobrado em carne deformada e mentes fragmentadas. No coração do império, onde o ouro brilhava sob a luz de milhares de velas, uma jovem princesa representava o ápice dessa tragédia. Ela nasceu em um berço de seda, mas seus ossos já carregavam o peso de 200 anos de casamentos entre tios, sobrinhas e primos de primeiro grau. A matemática da genética, ignorada pelos reis em nome do poder, estava prestes a entregar sua conta final. Desde o primeiro choro, ficou claro que a natureza havia sido generosa em linhagem, mas cruel em anatomia. O famoso prognatismo mandibular, o queixo Habsburgo, nela não era apenas um traço distintivo, mas uma barreira física. Sua mandíbula inferior projetava-se tanto que os dentes nunca se encontravam, transformando o ato de mastigar em uma tortura silenciosa e a fala em um murmúrio confuso que as damas de companhia tentavam traduzir com sorrisos nervosos. Ela era o símbolo de um império que se recusava a olhar para fora e, por isso, estava apodrecendo por dentro. A infância da princesa foi uma sucessão de rituais sombrios disfarçados de etiqueta real. O palácio era um labirinto de sombras, onde o ar fétido das velas de sebo se misturava ao perfume pesado usado para esconder o cheiro de doenças crônicas que assolavam a família. Ela era vestida como uma boneca de porcelana, mas por baixo das camadas de veludo e espartilhos de ferro, seu corpo era frágil como vidro soprado. Os médicos da corte, armados com teorias medievais e instrumentos de tortura disfarçados de ferramentas cirúrgicas, observavam cada um de seus movimentos. Eles viam a palidez extrema de sua pele e receitavam poções à base de mercúrio e chumbo, acreditando que o brilho metálico traria vitalidade às suas bochechas encovadas. A princesa raramente saía ao sol. Sua pele, fina como pergaminho, queimava-se com facilidade, revelando veias azuis que se ramificavam como as raízes de uma árvore moribunda. O maior esforço de seus dias era manter a cabeça erguida, já que sua coluna, também afetada pela má formação congênita, lutava para suportar o peso das joias imperiais. Cada banquete era um campo de batalha. Enquanto os nobres devoravam carnes e vinhos, ela lutava com pequenas porções de caldos, pois sua língua, grande demais para a cavidade bucal, frequentemente bloqueava as vias respiratórias, causando ataques de pânico que a deixavam roxa e ofegante diante de centenas de convidados que desviavam o olhar em um pacto silencioso de negação. Atio 3. Aos 16 anos, a pressão para garantir a continuidade da linhagem tornou-se uma sombra onipresente. O casamento foi arranjado com um primo próximo, fortalecendo ainda mais os laços de sangue e, simultaneamente, apertando o nó górdio da endogamia. O útero da princesa tornou-se o território mais vigiado do império. No entanto, o que deveria ser um local de vida tornou-se um santuário de luto. O corpo dela, já exausto por manter a própria existência, não conseguia sustentar outra vida. Uma sucessão de abortos espontâneos deixou-a cada vez mais debilitada, com o sangue que deveria nutrir um herdeiro esvaindo-se em lençóis brancos que eram queimados no pátio do palácio para evitar fofocas. A depressão instalou-se como um nevoeiro persistente. Seus cabelos loiros, uma vez elogiados em canções, começaram a cair em tufos, expondo um couro cabeludo ferido pelas substâncias químicas usadas em seus tratamentos de beleza. Ela passava horas diante do espelho, observando como o queixo real parecia crescer à medida que seu rosto emagrecia. A maquiagem de chumbo, aplicada em camadas cada vez mais grossas para esconder as olheiras profundas e as manchas amareladas da falência renal, estava lentamente envenenando seu sistema nervoso. Ela começou a ter tremores nas mãos e ataques de melancolia profunda,
onde passava dias sem pronunciar uma única palavra, encarando as tapeçarias que narravam as glórias de antepassados que, como ela, também haviam sofrido em silêncio. ATO 4. A queda final começou com uma febre que os médicos não conseguiram explicar. Não era uma doença comum, mas o colapso total de um sistema que não tinha mais defesas. Aos 22 anos, a princesa que deveria ser o futuro da Europa estava desmoronando fisicamente. Sua pele começou a apresentar pústulas que não cicatrizavam. A falta de diversidade genética significava que seu sistema imunológico era incapaz de combater as bactérias mais simples. O quarto real transformou-se em uma antecâmara do necrotério. O cheiro de carne em decomposição começou a emanar de suas pernas inchadas, onde a circulação havia parado quase completamente. Os criados mais fiéis precisavam usar lenços embebidos em vinagre para entrar no recinto. A princesa, em seus poucos momentos de lucidez, pedia que apagassem as luzes. Ela não suportava mais ver o próprio reflexo nas janelas escuras. O processo de necrose avançava visivelmente. O nariz, afilado pela genética e agora atacado por infecções oportunistas, começou a ceder para dentro. Seus órgãos internos, comprimidos por anos de espartilhos e deformidades ósseas, começaram a falhar em cascata. O fígado, intoxicado pelo mercúrio dos remédios e pelo chumbo das tinturas, deu à sua pele um tom de cera amarela. Ela não era mais uma mulher, mas uma lição biológica sobre o perigo da ubris humana. Nos últimos dias, ela já não conseguia fechar os olhos, pois as pálpebras haviam perdido a elasticidade. E ela expirou seu último suspiro, encarando o teto pintado com anjos que pareciam zombar de sua agonia terrena. A morte da princesa aos 22 anos foi tratada pela corte com uma mistura de alívio e pavor. O funeral foi uma exibição de opulência sem precedentes, projetada para distrair o público do fato de que o corpo dentro do caixão de chumbo era pouco mais do que uma massa de tecidos decompostos e ossos frágeis. O embalsamamento foi um desafio para os tanatopraxistas da época. Eles descobriram que as cavidades internas da princesa estavam cheias de fluidos putrefatos e que seus intestinos haviam sido devorados por parasitas que proliferaram no corpo ainda vivo. O caixão foi selado hermeticamente para evitar que o odor de sua dissolução interrompesse as preces da catedral. Enquanto o coro cantava glórias ao nome dos Habsburgos, o império tremia. A morte dela, sem deixar herdeiros, sinalizava o fim de uma era. A extinção da linhagem masculina logo seguiria, deixando apenas ruínas biológicas e retratos de rostos deformados como lembrança. A princesa que desmoronou não foi apenas uma vítima de sua época, mas um sacrifício no altar da pureza de sangue. Hoje, seus retratos em museus atraem olhares de curiosidade e horror, mas poucos entendem a verdadeira profundidade do sofrimento escondido atrás daquelas molduras douradas. Ela foi o aviso final da natureza. O sangue que se recusa a misturar-se é um sangue que escolhe secar. O palácio que uma vez ecoou com seus murmúrios agora é um monumento ao silêncio, guardando o segredo de uma linhagem que tentou ser divina e acabou sendo consumida pela própria humanidade distorcida.